Fala, nação bugrina, como vai? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos falando agora para mais um pré-jogo de Santo André e Guarani neste domingo. E eu queria mais uma vez convidar vocês para continuar seguindo a gente no Arquibancada Guarani, no YouTube. Esse é o vídeo de número 63, né? E todo o feedback, todo o comentário tem sido muito bem-vindo e a repercussão tem sido muito legal. As pessoas têm participado bastante, principalmente, né, quando a coisa não vai tão bem assim. Quer dizer, nos extremos, né? Então, espero que vocês tenham se recuperado da, da última decepção, né? Da decepção da última sexta-feira. Mais um jogo contra os grandes em que a gente não venceu e mais um jogo em casa onde a gente não venceu, né? E tem muita gente aí da imprensa que adora repercutir as coisas ruins, né? Impressionante. Até porque é o que dá notícia, né? Mas tem coisa que não dá notícia, né? Tem coisa que não dá notícia, como por exemplo, eu queria ver mais profundamente discutido o gol, entre aspas, impedido do Davó, né? Aquela do VAR, porque, sinceramente, tá na regra, faz parte do jogo, um dia pode acontecer com a gente, essa era a nossa vez, tudo certo, acho que tá tudo bem. Mas, sinceramente, eu tenho uma curiosidadezinha de saber qual que seria a decisão do mesmo VAR, dos mesmos juízes, da mesma situação, se tivesse sido no sentido contrário. É, foi Tem até agora dúvidas desse impedimento, tá? Isso não tira a nossa responsabilidade, porque eu não consigo deixar de lado e vi várias vezes a jogada que o Davó perde o gol minutos antes, né, de ele marcar esse gol, né? É um negócio absurdo, absurdo, né? O detalhe do impedimento absolutamente fica menor quando a gente vê o gol que o Davó perdeu aos 28 minutos do primeiro tempo. E por muitas razões ou diversas maneiras a gente estaria acabando aquele primeiro tempo com 2 ou 3-0, né? E aí teria matado o jogo, até do ponto de vista emocional, né? E foi o contrário, né? O que aconteceu foi exatamente o contrário. Nós implodimos do ponto de vista emocional ao fim daquele primeiro tempo. É impressionante. Mas enfim, teve até uma pessoa que comentou: puxa, eu odeio pagar pau para time da capital. Eu também. Eu também. Eu não gosto, de jeito nenhum. Odeio ficar reconhecendo ou dizendo que os times da capital, puxa, esse jogo a gente já ia perder. A questão é que, coincidentemente ou não, os times da capital têm um maior investimento. Estão numa fase à frente de nós do Guarani, que eu acredito ainda estamos nessa fase de recuperação. Então, novos tempos. Fazer o quê? Nós temos que ter personalidade, sim, né? E aquele gol perdido pelo Davó só reforça o sentimento, não de que ele é ruim, que é mau jogador, pelo contrário. Acho que é um bom jogador, pode nos ajudar muito, já mudou o nível, o sentimento, a perspectiva de que a gente tinha dentro do nosso ataque, sem dúvida. Mas nós precisamos ainda de centroavante, né? Aquele gol ali era de enfrentamento do goleiro muito fácil. Muito fácil. Um cara ali minimamente preparado marcaria aquele gol, mas de maneira tranquila. Enfim, é o que temos, né? E agora vem uma sequência de 4 jogos. Ainda lembrando daquela sequência antes do derby, que eram de 4 jogos, nós passamos 2, faltam 2. Agora um jogo fora de casa contra o Santo André, amanhã. Depois um jogo dentro de casa contra o Novo Horizontino. Depois, que é no outro final de semana. Depois o derby. E depois a gente termina com a Inter de Limeira.
nenhum jogo fácil. Como eu disse na última vez, não há jogo fácil para o Guarani. Mas 4 jogos ganháveis. Absolutamente ganháveis. Próximo jogo, falando do Santo André, especificamente, consegui achar na tabela, e vamos enfrentar um time na tabela agora, que está atrás do Guarani. Na geral, e como quando a gente olha aqui o aproveitamento, claramente tem um aproveitamento pior do que o do Guarani. Né? Então o Guarani hoje tem 8 pontos em 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Fez 7 gols, sofreu 11, tem menos 4 de saldo, portanto, e um aproveitamento de 33,3. O Santo André, em 7 jogos, ou seja, tem um jogo a menos que o Guarani, mas tem só 6 pontos. Uma vitória só, 3 empates e 3 derrotas. Fez só 4 gols em 7 jogos. 4 gols em 7 jogos. 8 gols tomaram em 7 jogos. O mesmo saldo de menos 4, um aproveitamento 28,6. Então o aproveitamento deles é parecido com o que nós tínhamos antes da Ferroviária. Mais ou menos. Time fraco. Eu acho que, ao contrário do Guarani, e é assim que eu vejo, o Guarani está numa curva ascendente. De quê? De performance, de futebol apresentado, de resultado na frente, com falhas, mas mostrando cada vez mais um pouco mais de recurso no time que está sendo formado, que é um time em formação, eu não tenho dúvida disso. Então, a curva do Santo André eu não vejo isso. Acho um time envelhecido, cansado, o time do Santo André. O goleiro é o Fernando Henrique, quase 40 anos. Minho, velho de guerra, aí, rodado pra caramba. Paulo Roberto, que até já jogou no Corinthians, jogou no nosso time também em 2003, 2004, por aí. Tá rodadíssimo também. Eu acho um time, se fosse quando a gente olha no papel, não estou desmerecendo, mas é um time fraco. Tem o tal de GG, o meia. É um time fraco. Foi feito um baixo investimento no Santo André e um time com a média de idade alta. Né? Sim, eles têm a necessidade de ganhar. Porque ainda tem chance no grupo, porque no grupo deles o Corinthians já disparou e eles ainda estão brigando ali. Né? Mas mais do que isso, só com 6 pontos, se eu tô atento à questão do rebaixamento, eles têm que estar mais ainda. Então não é um jogo fácil pela circunstância da questão. Mas dá para o Guarani ganhar? Sem dúvida. Se entrar estruturado, se entrar bem armado, é um jogo ganhável. Ganhável, sem dúvida. Mas não é um jogo fácil. O jogo aqui vai ser aqui no Canindé. Ontem eu estava assistindo alguns lances do jogo da Portuguesa no Canindé. É um bom gramado. O gramado está razoável, não está ruim. Problemas. Nós não teremos nem o Bidu, nem o Rodrigo Andrade. Principalmente o Rodrigo Andrade é um cara que vem fazendo boas partidas no meio de campo, com uma performance muito interessante. Então, são desfalques, sem dúvida, não diria importantes em substituir, mas são desfalques que vão ser sentidos no time do Guarani, sem dúvida. Agora, eu acho que nós temos as peças para substituir, nós temos um elenco, tamanho de elenco suficiente para formar uma boa equipe. Né? Mas nós ainda vou bater na tecla de que nós temos alguns problemas para resolver. E acho que é um jogo bom para a gente resolver esses problemas. Porque não é um jogo crítico, não é um jogo que nós vamos mudar muita coisa. Vamos botar o time em reserva e fazer testes. Não, eu não acho isso. Né? Mas nós temos um problema na lateral direita, que ficou claríssimo no último jogo. Nós temos o reincidente, na minha opinião, problema do Romércio, né? E nós temos um problema bom de que é o Regis voltando. E se a gente for arrumar tudo isso, vai ficar faltando cadeira dentro do time, tá certo? Então, a minha sugestão de escalação
que eu acho que dificilmente vai ser essa, mas aqui eu vou sugerir. Para o jogo de amanhã à noite contra o Santo André, seria no gol Rafael Martins. E a explicação é, muita gente disse isso, eu já tinha comentado também, e a minha opinião é que nós temos um goleiro no Rafael Martins do mesmo tamanho, da mesma qualidade que o Gabriel Mesquita. Muda muito pouca diferença. Na minha opinião, são equivalentes. Então, mantenha o Rafael Martins. Na lateral direita, nós já testamos o Ludic, nós testamos o Ciola e não testamos o Pablo ainda. Pelo menos não com o técnico Alan Al. Na minha opinião, eu colocaria o Pablo na lateral direita. Ah, ele não marca tão bem. Não vi nenhum que tenha completo isso, que marque e que apoie bem o suficiente. Eu acho que a gente corre menos risco seria com o Pablo na lateral direita, que é um cara que apoia, mas é um cara que já tem um certo cacuete para defender também. Na zaga, Thales e Ayrton. Ah, mas a gente não conhece o Thales, realmente. Mas é o que eu falei para vocês. Acho que é um bom jogo para a gente testar, né? 36, Eliel na lateral esquerda. Né? O Eliel no lugar do Bidu. Acho que é uma substituição simples. Não digo que não sentiremos falta do Bidu, mas eu acho que o Eliel já tem tamanho suficiente para substituir o Bidu. Né? E vamos ver como é. Ele nunca tem horríveis performances. Eu me lembro da invenção que puseram ele na ponta esquerda. Ele não é, tem dia que ele é melhor, tem dia que ele é pior, mas é um bom cara. Né? Acho que vai bem ali. No volante, como primeiro volante, Bruno Silva. Além de ter feito, caiu na graça de muita gente, eu acho que fez uma boa partida contra o Palmeiras. Acho que ele não é veloz, mas acho que ele tem uma boa saída de bola. Está de bom tamanho. Acho que eu um bom primeiro volante. Como segundo volante, eu sigo insistindo que o Tony é um cara para jogar nessa posição. Acho ele um bom jogador, acho que ele sabe jogar, acho que a gente tinha todas as perspectivas dele e ele não teve ainda como fazer uma sequência, mas acho que o Alan não vai colocar ele. Na entrevista coletiva, inclusive, ele deu a pista de que ele, claro, teve que ter todo o cuidado de gestão de grupo, que talvez também o Índio está na mesma condição. Eu acho que ele entra com o Índio. Ele gosta, ele vai querer fechar ali. Né? Então ele deve entrar com Bruno Silva e Índio. Eu entraria com Bruno Silva e Tony. Andrigo tem que jogar. Foi o melhor jogador contra o Palmeiras e tem feito. Contra a Ferroviária fez boa partida. Contra o Palmeiras foi o melhor jogador. Merece a titularidade. É o 10 nosso. E o Regis, na minha opinião, tem que voltar à equipe desde o início. Ele entrou contra o Palmeiras, mas já entrou meio na podre. Tá certo? Então, na minha opinião, tem que entrar desde o início. Já está condicionado e tudo mais. Eu jogaria com Andrigo e Regis. Portanto, só sobram 2 vagas para o ataque. Para mim, simples. Bruno Sávio e Davó. Feito. Com o que temos, Bruno Sávio e Davó. Tem uma flexibilidade, inclusive, né, de poder jogar. Então, nessa conjuntura, nós estamos jogando com 4-4-2. Nós podemos jogar no 4-3-3. Claro, vamos ter que tirar um meia ou um volante. Acho que ninguém vai querer abrir mão de Andrigo e Regis. Bom, se a gente quiser abrir mão da segurança no meio de campo e tirar um dos volantes, por exemplo, o Tony, eu ficaria com uma posição a mais no ataque. Se a gente tiver uma posição a mais no ataque, eu tenho certeza que o Alan Al colocaria o Júlio César. Eu não acho que o Júlio César fez uma péssima partida contra o Palmeiras. Aliás, a melhor partida dele, dentre as 4 que ele jogou. Na minha opinião, foi a melhor partida dele. Mas eu prefiro colocar o Matheus Souza. Então eu jogarei com o Matheus Souza na esquerda, Bruno Sávio na direita e o Davó mais centralizado.
Essa é a maneira como eu jogaria se jogarmos no 4-3-3. E aí eu teria que abrir mão, provavelmente, de um volante. Eu acho que o Alan não abre mão de volante. Ele abriria mão de um meia. Então, a minha escalação, repetindo, Rafael Martins, Pablo, Thales, Ayrton e Eliel, Bruno Silva, Tony, Andrigo, Regis, Bruno Sávio e Davó. A escalação que eu acho que o Alan vai fazer é Rafael Martins, Ciola, Romércio, Ayrton e Eliel, Bruno Silva, Índio, Andrigo, Bruno Sávio, Davó e Júlio César. Acho bem diferente. Acho bem diferente. Mas eu entraria com a sugestão dada, tá certo? Acho que a gente tem time, elenco suficiente para poder fazer testes e acertar. É um jogo bom para a gente acertar, para que no próximo jogo, com o retorno de Rodrigo Andrade e o retorno do Bidu, a gente já tenha um time mais encaixado. Tá certo? Rodrigo Andrade, para mim, titular absoluto. O Bidu vai entrar no lugar do Eliel. Se a gente já tiver acertado o Thales e o Pablo no lateral direito, ficaria como o time ideal? Rafael Martins, Pablo, Thales, Ayrton, Bidu. Rodrigo Andrade, e a gente escolhe o segundo volante, ou Bruno Silva ou Tony, para mim. Andrigo, Regis, Bruno Sávio e Davó. É isso que temos. É o que eu acho que poderia ser o time ideal, né? Lá na frente, para jogar contra o Novo Horizontino. Para que a gente esteja azeitado para que jogo? O jogo mais importante que a gente tem nessa primeira fase, que é o derby. Para mim acho que para vocês também, tá certo? É isso. Sempre lembrando, nós precisamos sim, para a Série B, de um centroavante. E tem vários que a gente está vendo aí nesse Campeonato Paulista, de times que não vão disputar coisas maiores no Campeonato Brasileiro, ou coisas não maiores do que nós, pelo menos, e que, portanto, seriam candidatos a virem para o Guarani, tá? E um zagueiro, um centroavante e um zagueiro. Precisamos disso. O AAL deu a pinta das duas coisas. De que ele vai trocar algumas peças para esse jogo contra o Santo André. E mais ainda, que ele vai querer alguns reforços para o Campeonato Brasileiro. Caiu a ficha. Parece, bom, pelo menos é o que eu depreendi do discurso do Alan Al pós-jogo contra o Palmeiras. Tá? Já perdemos muito ponto. Acho que é possível a gente ganhar os 4 jogos? Acho. Possível é. Fácil não é. Jogo difícil contra o Santo André, mas ganhável. Acho que dá para ganhar. Eu queria continuar vendo a rampa de subida, ou seja, a gente jogar um pouquinho melhor ainda do que jogamos contra o Palmeiras, contra o Santo André. Se a gente jogar o que jogamos no primeiro tempo do Palmeiras e um pouquinho mais, a gente ganha do Santo André. Essa é a minha opinião e acho que dá para a gente acreditar nisso. Espero que a gente consiga fazer uma grande partida. Um excelente domingo para vocês. Um excelente jogo para a gente amanhã. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.